Você prefere o passado ou o futuro? Os filósofos que nós convidamos hoje não se inclinavam por nenhuma das duas opções. Vamos ver quem eram e o que pensavam. Meu nome é Paulo Monteiro, eu sou consultor de empresas, coach, professor em MBAs, escritor e filósofo. E nessa série a gente está trazendo o pensamento de alguns grandes filósofos e aplicando ao mundo organizacional. Os nossos convidados de hoje são os estoicos. Os estoicos foram pensadores importantes que viveram lá pelo século III a.C. e depois eles até estenderam essa doutrina a Roma. Eles defendiam a importância de viver o presente. Para um estoico, não é inteligente você viver antecipando uma realidade que ainda não aconteceu, ou seja, o futuro, ou acariciando uma realidade que já passou e não volta mais, o passado. Quando a gente vive dessa forma, a gente esvazia a única realidade que temos, que é o aqui e agora. Para Sêneca, um dos grandes estoicos, essa forma de viver é o que ele chamava de deixar de viver. Isso é forte, né? Ele fala de, enquanto a gente vive olhando para o futuro ou para o passado, a gente esquece da vida que vai passando e vai avançando, enquanto a gente está preso em outros tempos que não o presente. Uma vez uma consultora amiga minha fez uma pergunta que eu não esperava que fosse vir num almoço. Ela me perguntou: Paulo, você está vivendo ou está pensando sobre viver? Eu fiquei pensando um pouco em silêncio e respondi humildemente que eu achava que eu estava pensando mais sobre a vida ou sobre viver do que vivendo. E isso me incomodou, mas foi importante para eu mudar substancialmente a minha forma de viver. Trazendo para o mundo das organizações, é importante resgatar o que eu já falei aqui em outros momentos, que é as consequências do racionalismo exagerado. E uma delas é essa obsessão, essa fixação que eu vejo nas organizações por planos e metas. É muito importante a gente ter objetivos, saber onde a gente quer chegar, qual é a nossa ambição, mas o que eu tenho visto como consultor em muitas organizações é um pensamento obsessivo em relação às metas, ao ponto de afastar as pessoas do que elas estão fazendo no aqui e agora. Isso faz com que a pessoa esteja o tempo todo correndo atrás de algo que não existe, que ainda não é, e que ela não tem, que é uma energia do que falta, do que não existe ainda. E assim ela vai se afastando do que existe, do que está na frente dela, aqui e agora, e que precisa receber uma atenção. Então, paradoxalmente, a meta muitas vezes acaba atrapalhando a melhor performance e os melhores resultados. A minha sugestão é que nós invertamos esse processo e sejamos capazes de sim termos objetivos macro, isso é muito importante, mas concentremos o nosso foco no aqui e agora, no presente, no que a gente tem para fazer nesse momento, com todas as suas vicissitudes, desafios, os altos e baixos, as sombras, as questões que precisam ser tratadas, os desafios de relação interpessoal, os ajustes necessários, nos envolvendo da melhor maneira com esse aqui e agora, com o que está acontecendo, os resultados virão, as metas acontecerão. Então a ideia é que a meta vire uma consequência, não uma causa do que a gente faz, uma consequência da melhor ação no presente. E com isso os resultados com certeza virão e serão diferenciados. Quando a gente fala dos planos ou do famoso planejamento estratégico, acontece algo parecido. Ele virou tão importante, tão intocável, tão indiscutível, digamos assim, que as empresas acabaram tratando como uma abstração, como algo distante da realidade.
né? Eu canso de ver empresas que gastam muito com consultorias para trabalhar o seu planejamento estratégico e depois esse planejamento fica longe, não se traduz em realidade. Em algumas vezes até me contratam para trabalhar a questão das pessoas, ou seja, como agora vamos ser capazes de trabalhar juntos para realizar o planejamento estratégico. A questão é, o grande desafio é trabalhar o fenômeno humano dessa relação interpessoal, de aprender a fazer juntos alguma coisa, realizar um projeto e conseguir resultados. Então, planejamento sim, mas desde que seja um planejamento atrelado à realidade, atrelado ao presente, ao aqui e agora, ao que vai acontecendo, com seus mistérios e as suas revelações, com os alinhamentos e a falta de alinhamento que precisa ser endereçada, com as coisas que são ditas e as coisas que não são ditas, com os conflitos que muitas vezes são evitados. Isso sim seria um planejamento capaz de trazê-lo ao presente, onde as coisas realmente acontecem. Talvez você já tenha ouvido a antológica frase de John Lennon: a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos. O meu convite a você é que você viva assim, ou considere o passado e o futuro, mas como acessórios do presente, que é o principal tempo que nós temos na nossa vida. Que você não caia na armadilha que um dia eu caí e que você viva mais e pense menos sobre a vida. Até o próximo vídeo.